Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Muito bem. Então, antes do intervalo, eu estava falando sobre essa questão do legado, né? Se for necessário chegar até os legados, então tem uma regra específica também para se reduzir o valor do legado. E aí, quando se trata de prédio divisível, né, imóvel em geral, então tem uma regra, ou melhor, tem duas regras que estão estabelecidas no artigo 1968, que devem ser levadas em consideração para se fazer essa redução. Então, vamos ver como é que funciona, caso seja necessário chegar até a reduzir alguma cláusula, né, referente ao legado. Então, quando consistir em prédio divisível, o legado sujeito à redução, far-se-á esta dividindo proporcionalmente. Como é que vai funcionar? No parágrafo 1º, se não for possível a divisão e o excesso do legado montar a mais de 1/4 do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível. Se o excesso não for de mais de 1/4, aos herdeiros fará tornar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio. Então, aqui são duas regras, né, que estão nesse parágrafo 1º, a depender do montante que deverá ser reduzido do legado. Então, se não for possível dividir o imóvel, né, em partes para serem entregues aos outros herdeiros, né, para reduzir essa disposição excessiva, então vai se fazer dessa maneira. Se o excesso é de mais de 1/4, ou seja, se é mais de 25% do valor do prédio, então o legatário deixa o imóvel na herança, né, e aí fica com o direito de pedir aos herdeiros o valor que cabe na parte disponível, ou seja, o bem fica na herança, ou seja, vai para a herança legítima, e esse legatário vai ter o direito de pedir o dinheiro proporcional, né, o valor proporcional ao valor do bem que não exceda, né, a disposição, ou seja, os outros 75%, 70%, 60%, né, o que seja. Né. Já se esse excesso for inferior, né, for de menos de 1/4, ou seja, menos de 25%, seja lá 10, 15, 20%, por exemplo, aos herdeiros fará tornar em dinheiro o legatário que ficará com o prédio. Aí, nesse caso, o legatário fica com o bem e aí cabe aos herdeiros pedir ao legatário a restituição desse valor excedente em dinheiro. Então, aí a situação é essa, né? Se é mais de 25% do valor, o excesso, então o legatário devolve o bem e tem o direito de pedir o dinheiro, né, que é ali o remanescente para os herdeiros. Se esse excesso for menor do que 25% do bem, então o legatário fica com o bem e os herdeiros vão ter o direito de pedir o dinheiro, né, em dinheiro, essa parte que excedeu, certo? Essa é a distinção feita no parágrafo 1º. Isso, claro, quando não for possível dividir o bem. Porque se for possível, você divide proporcionalmente diante da redução necessária a ser feita. Já no parágrafo 2º, se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor. Então, se esse legatário, né, que está sendo objeto, o bem dele, né, está sendo objeto dessa redução, então, se ele é legatário e também herdeiro necessário, ele pode fazer o seguinte: ele pode inteirar esse bem à sua parte legítima, ele pode absorver esse bem para a parte legítima, certo? Dando preferência a ele, herdeiro, né, que é também legatário, em relação aos outros herdeiros, né? Sempre que essa parte e a parte subsistente do legado lhe absorvam o valor. Ou seja, se essa parte do legado excedente ela é suficiente para compor, né, a parte desse herdeiro proporcionalmente, então tá ótimo, dá para absorver ali e sem fazer maiores, né, malabarismos ou burocracias, certo? Então, são esses detalhes, são esses procedimentos que devem ser obedecidos para que se faça a redução das disposições testamentárias. É todo esse caminho que tem que ser percorrido para que seja obedecido o teto de 50% da herança para os testamentos. Certo, gente? Alguma dúvida? Não, professor.
Ok. Agora eu vou voltar um pouco, né, nos assuntos, porque semana passada a gente teve os seminários, né, e foram abordadas algumas espécies de testamento. Faltaram outras, né? E aí, hoje eu falo sobre essas outras espécies de testamento que faltaram ser mencionadas. Não porque os alunos não quiseram, logicamente, né? Mas porque a gente tinha montado, né, a separaçãozinha dos seminários e só sobraram 2 grupos. Então, tinha um terceiro grupo que tinha lá assunto, mas não tinha alunos ali suficientes para fazer a apresentação. Então, coube a mim trazer essa apresentação aqui hoje desses testamentos. Só fazendo a distinção, né, os testamentos eles são divididos em ordinários e especiais. Então, o que os 2 grupos falaram na semana passada, né, quando trataram do testamento público, do cerrado, do particular, do excepcional, ali estão os testamentos considerados ordinários, os testamentos mais comuns. O testamento vital, como ele nem está previsto em lei, ele nem entra como especial e nem como ordinário, né? Ele é um testamento sui generis, vamos dizer assim, né? É um testamento que ainda precisa de uma regulamentação para a gente poder saber onde ele vai se enquadrar, se vai ser ordinário ou se vai ser especial. E, como a gente viu semana passada, existem dúvidas até se ele é mesmo um testamento, né? Porque o nome mais adequado seriam diretivas antecipadas de vontade. Pois bem. Então, a gente vai ver hoje os chamados testamentos especiais, que são testamentos específicos, né, que tratam ali de situações específicas. Geralmente, esses testamentos eles fogem à regra de que, né, não tem um prazo fixo para o testamento, para a validade e tudo mais. Esses geralmente têm um prazo, porque eles são colocados em situações excepcionais, em situações particulares. Não vou dizer excepcionais para não confundir com testamento excepcional, né? Então é melhor dizer situações particulares, situações específicas, e geralmente eles têm um prazo de decadência, né? Justamente porque essa situação emergencial ela pode ser resolvida e a pessoa pode sobreviver também, né? Agora, na prática, né, esses testamentos eles são muito raros. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha falado lá no começo do semestre e acho que repeti isso no final, quando eu estava falando ali no finalzinho da sucessão legítima. No Brasil, a gente tem aí, por alto, de cada 10 heranças abertas, 9 são exclusivamente legítimas, né? E uma será testamento com legítima. Dificilmente vamos ter uma sucessão exclusivamente testamentária. Aí, entrando nesses 10% que seriam aí as sucessões testamentárias, desses 10, a gente pode colocar aí talvez 8 são testamento público, né? Esses dos 10%, 8% seriam testamento público, 1% testamento cerrado e o outro 1% entre o particular e esses especiais. Então, eles são o mínimo do mínimo, né? São frações de porcentagem, né, que teremos aqui, né? Então, não estamos na casa dos porcentos, mas dos décimos ou centésimos de porcento, né, da porcentagem. Então, são poucos testamentos que vocês vão encontrar na prática, mas como eles estão previstos em lei, então a gente precisa falar um pouquinho sobre eles, né? Então, vamos a eles. Então, os testamentos especiais. Por que eles são chamados assim? São nomeados como testamentos especiais porque são destinados a situações extremas, tanto de pessoas civis quanto de militares. Então, esses testamentos eles são aplicáveis tanto a pessoas civis, como nós, quanto às pessoas, né, que estão exercendo funções militares. Principalmente falando aqui de militares das Forças Armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, é por isso que eles são chamados de testamentos especiais, porque eles são destinados a situações extremas, específicas, particulares. Qual o fundamento legal? São 10 artigos que tratam desse tema, né, de todos os testamentos especiais. E aí nós temos os artigos 1886 a 1896 do Código Civil, que tratam desse tema.
Vamos a algumas regras gerais, né, que vão ser aplicadas a praticamente todos esses testamentos especiais. Primeiro, envolvem a necessidade de validação em 90 dias, se o testador sobreviver. Então, a situação extrema está ali configurada e pode levar à morte, né, desse testador, ou pode ser que ele sobreviva. Para que esse testamento tenha validade como um testamento ordinário, né, público, particular, excepcional, é preciso que 90 dias, ou em até 90 dias do ocorrido, o testador vá até o cartório, né, e converta esse testamento para testamento público ou para testamento cerrado, ou faça um testamento particular, né, trazendo essas cláusulas para as formalidades daquele testamento específico. Se isso não acontecer, aí esse testamento caduca, perde a validade, certo? Então, eles têm prazo de 90 dias para serem validados depois, né, 90 dias contados da data daquele episódio que levou à redação desse testamento. O prazo de 90 dias é contado após o pouso ou parada no primeiro aeroporto ou porto em território brasileiro. Então, se a pessoa está viajando, né, em outro voo ou num cruzeiro, né, então, nesses casos, ou então está num navio cargueiro, pode ser também. Aí, nesse caso, o prazo de 90 dias ele é contado a partir do momento em que essa pessoa chega ao território brasileiro, né? Então, a partir do momento em que o avião pousou no território, né, no primeiro aeroporto no Brasil, ou que o navio aportou, atracou no primeiro porto brasileiro. Aí começa a contar o prazo de 90 dias para a validade desse testamento, né? São destinados a trabalhadores, viajantes e integrantes das Forças Armadas brasileiros que estejam a bordo destes veículos em alto mar ou território estrangeiro. Então, esses testamentos geralmente são destinados a esse tipo de pessoas. Trabalhadores que podem ser civis ou militares, viajantes civis ou militares, integrantes das Forças Armadas que estejam a bordo do avião ou do navio, que estejam lá em alto mar, no caso do navio claramente, né? Ou em território estrangeiro, no caso dos aviões. Porém, não é necessário que o avião ou navio seja de bandeira brasileira. Seria demais cobrar que você estivesse num avião, né, brasileiro, né, certificado aqui no Brasil, ou um navio de bandeira brasileira. Não é preciso, basta que a pessoa esteja, né, que seja brasileiro e que tenha essa possibilidade de fazer o testamento, certo? Somente são admitidas as espécies previstas expressamente em lei. Então, não dá para você dar interpretação extensiva para criar outro tipo de testamento além desses que vamos ver aqui. Então, a previsão, né, desse caráter numerus clausus, né, está no artigo 1887. Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados neste código. Então, só dá para falar em testamentos especiais em relação àqueles que estão previstos expressamente no Código Civil, né? O testamento marítimo, o aeronáutico, o testamento militar, e o outro que a gente vai ver que é o nuncupativo, que entra como uma subespécie de um desses testamentos. Aí só dá para falar em testamentos especiais nesses casos. Não dá para inventar outro tipo de testamento além desses. Por isso que o vital não entra como testamento especial, porque não dá para incluí-lo aí, já que ele não tem previsão legal. E ele também não é ordinário porque não tem previsão na lei. O testamento vital ainda está no limbo jurídico, por enquanto, né? Então aí as espécies são 4: marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo. Desses, a gente vai ver que quase todos seguem aí formalidades parecidas com os testamentos ordinários, mas vai ter um testamento específico que vai ser completamente diferente, vai trazer uma série de implicações disso. Vamos vê-los separadamente e detalhadamente. Então, começando pelo testamento marítimo, que está previsto entre os artigos 1888 e 1892 do Código Civil. Então, primeiro, quais são os requisitos para esse testamento, né? De que maneira se pode fazer um testamento marítimo? Em que situações ele é cabível? Então, vamos à leitura do artigo 1888. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de 2 testemunhas,
por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. No parágrafo único, o registro do testamento será feito no diário de bordo. Então, vejam, esse testamento ele tem um local específico, ele tem uma situação específica. Então, a pessoa está lá viajando a bordo de um navio, né? Por exemplo, um navio cargueiro. Ou, no caso, de um cruzeiro, né? Você está fazendo cruzeiro aqui pela América Latina, né? Saiu daqui de Maceió e vai até o Caribe. Então, está fazendo uma viagem internacional, né? Ou então vai fazer uma viagem ali para Fernando de Noronha, que leva alguns dias também, né? Não é uma viagem que você sai agora de manhã e volta à tarde, né? Não é uma coisa rápida. Então, nessas situações, quando há uma situação ali de perigo de vida e tudo mais, é possível fazer o testamento. E aí, como isso vai ser feito? Bom, você vai ter que procurar o comandante do navio, né? Vai ter que levar 2 testemunhas para presenciar o ato, e aí vai se seguir as formalidades que são previstas para o testamento público ou para o testamento cerrado. Então, é possível também levar o testamento cerrado e buscar lá o auto de aprovação junto com o comandante do navio. O comandante vai fazer as vezes do tabelião, já que não vai ter um cartório itinerante no navio, né? Então, o comandante é que faz as vezes do tabelião. Por isso que o registro desse testamento vai ser feito no diário de bordo, que servirá como livro do cartório, lá, se fosse feito em terra firme, né? Então, é dessa maneira que se faz aqui o testamento. Também, claro, é possível no navio de guerra, que aí será o testamento feito pelo militar, né? Então, no caso do marinheiro, né? Da pessoa que está ali na Marinha Brasileira. Então, nesses casos, é dessa maneira que deve se proceder. E aí vai haver uma situação de risco de vida, que pode acontecer de variadas formas. Pode ser agora nesse contexto da Covid, você tem ali situações, e vocês devem ter reparado em notícias, né, de pessoas que ficaram confinadas por dias, né, quase um mês, dentro dos cruzeiros, dos navios de cruzeiro, por conta de surto de Covid. Então, eles estavam isolados lá nos quartos, nas suas cabines, e não podiam sair. E a pessoa teve lá um ataque de pânico, a pessoa, enfim, estava passando por um momento difícil, né, de depressão e tal, e está naquela situação em que está vendo que tem risco de vida. Ela pode fazer o seu testamento lá no navio, né? Só que aí tem um porém, no caso da Covid, porque a gente vai ver que isso é quando o navio está em alto mar, né? Se ele está atracado no porto, então a pessoa, teoricamente, deveria sair para poder testar no cartório, porque aqui é o seguinte, você vai poder fazer esse testamento em situações em que não é possível você ir até o cartório. Quando você pode ir até o cartório, então você vai lá e faz o seu testamento. E aqui no caso da Covid entrou uma situação complicada, porque a pessoa que está lá confinada não vai poder sair, então vai ter que entrar nessa situação. Deveria ter sido até mais comum, não foi, né? Não tem sido mais comum, não, o testamento marítimo por conta disso, né? Então, tem essas implicações, mas pode ser Covid, pode ser o surto de uma bactéria, né? Às vezes acontece lá no cruzeiro e acontece de ter uma comida estragada e uma pessoa passa mal e acaba, né, sendo uma bactéria que contamina outras pessoas, enfim, pode acontecer isso, ou pode ser a situação ainda mais extrema, um risco de naufrágio, só que aí entra o problema desse testamento de todos os especiais. Você chega numa situação dessa de extrema emergência, né? Risco de naufrágio do navio. O comandante vai estar preocupado em fazer testamento, né? Ele vai estar preocupado em tentar salvar a tripulação e os passageiros, né? E evitar o naufrágio. Então, é algo que realmente fica complicado aqui. Se há a hipótese do naufrágio, né? Então, está o navio naufragando. Vai dar para procurar o comandante para fazer o testamento? E se o naufrágio se concretizar, como é que vai ficar a questão do livro do diário de bordo? Vai naufragar junto. E aí? Onde é que vai ficar guardado o testamento marítimo? Aí volta a falar daquele problema, né? Tudo tem que ser por escrito, mas não seria melhor se tivesse ali o registro em áudio e vídeo? Seria melhor para ser guardado, né? Guardava na nuvem, etc. Mas no Brasil não há essa previsão ainda. E está longe de acontecer, porque não tem nem projeto de lei para isso, né? Então, a função do comandante da embarcação, né, que é fundamental. O comandante do navio será responsável pela guarda do testamento até a sua entrega às autoridades competentes em território brasileiro.
Isso é o que prevê o artigo 1890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. Então, cabe ao comandante guardar esse testamento e encaminhá-lo, né, para as autoridades competentes quando esse navio, ainda falando do marítimo, né, quando esse navio atracar em porto brasileiro. Prazo de caducidade, o artigo 1891 é que trata disso, caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária outro testamento. Então, pela questão da Covid, dá para fazer o testamento agora. É preciso o quê? Dentro dos 90 dias em que ele desembarque em terra firme, ele converta esse testamento para um ordinário, que pode ser o público, o cerrado ou particular, certo? Então, há essa necessidade de conversão do testamento caso o testador sobreviva. Se ele não sobreviveu, aí realmente vai valer esse como seu último e o testamento válido, né? Determinação da forma especial como supletiva ao testamento ordinário, isso está bem claro, né? Mas vamos deixar ainda mais claro. Se o testamento poderia ser feito de forma ordinária, não é admitido o marítimo. Isso é o que prevê o artigo 1892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto, onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Então, mesmo que o navio esteja atracado no porto, e mesmo que exista alguma situação ali, né, que impeça que alguns passageiros possam sair, mas se aquele testador, ele pode sair do navio e voltar livremente, então ele tem que ir até terra firme e procurar um cartório para fazer seu testamento. Não pode fazer o testamento marítimo. Então, o testamento marítimo só é cabível nas hipóteses em que não seja possível fazer o testamento em cartório. Só nessas hipóteses, certo? Então, se houver a mínima possibilidade de que essa pessoa vá até o cartório fazer o testamento, então não será cabível o testamento marítimo, certo? Aí a segunda espécie. Vocês viram que em alguns artigos do marítimo aparece o aeronáutico. O legislador brasileiro, né, quem fez o Código Civil, acabou usando, tal como aconteceu também lá em 16, né, quando houve essa possibilidade, de juntar algumas espécies de testamento. Aqui, nesse caso, se juntou o marítimo com o aeronáutico e as regras do aeronáutico são muito parecidas com as do marítimo. Claro que a gente precisa contextualizar as situações, já que as circunstâncias de um voo são diferentes das circunstâncias de um passeio, ou de uma viagem, né, ou de uma travessia em alto mar, né? E não só a travessia em alto mar, né? Vale lembrar que aqui no Brasil a gente tem rios imensos, como o Rio Amazonas, né? Então, ali uma viagem no Rio Amazonas poderia gerar isso também, né? Só que, porque as pessoas vão ficar ali viajando dias e dias, né? Sem ter acesso a uma cidade, a um cartório, então poderia também ser aplicado. Apesar de que o nome é marítimo, né? Mas poderia ser também uma viagem fluvial, né? Nada impede, não tem nenhuma proibição na lei, né? E aqui no caso do aeronáutico, vamos aplicá-lo aos voos. E aí você tem uma diferença, porque viagens de navio podem durar dias ou semanas. Viagens de avião duram horas. Então, a situação é diferente, né? Hoje, com os aviões cada vez mais potentes, com as rotas de aviação cada vez mais comuns entre os países, então você não tem hoje voos que vão durar dias, você tem voos que vão durar horas. Então a situação aqui é um pouco diferente. Além do mais, tem a própria situação limite, que seria a da queda do avião, que traz outras circunstâncias ainda piores, né, e diferentes do testamento marítimo. Mais do que for possível aplicar, né, para situações semelhantes no avião e no navio, dá para aplicar as regras do marítimo com o aeronáutico. Então, aqui as mesmas regras aplicáveis ao testamento marítimo é o que prevê o artigo 1889. Então, quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. Aí tem um detalhe que traz uma diferença marcante. No testamento marítimo, é o comandante quem vai fazer o testamento.
né? Quem vai ser tomar as notas e vai agir como um tabelião. Aqui no caso do testamento aeronáutico, não é o comandante, é uma pessoa designada por ele. A gente sabe que tem lá a figura do piloto, do copiloto. Tem alguns momentos em que o piloto pode sair da aeronave, da cabine, né? E aí o copiloto assume, né? Teve até uma polêmica lá na Europa, alguns anos atrás, com aquele caso do copiloto, né? Que fechou a cabine e propositalmente levou o avião a colidir com os Alpes, né? Ali acho que foi na fronteira entre Itália e Suíça, né? E aí mudaram as regras, então tem que ter obrigatória a presença do piloto e do copiloto. Depois essa obrigatoriedade caiu, então tem essas regras que vão mudando, né, ao longo do tempo. Então quem é que tem que estar na cabine obrigatoriamente? Pelo menos um dos dois, né, o piloto ou o copiloto. Então o comandante geralmente ele só sai em situações muito específicas e ele não deve, né, teoricamente ele não deveria sair sempre. E se fosse o caso aqui de que o comandante tivesse que fazer o testamento, ele teria que sair N vezes. Né? Já pensou, lá tem 200 passageiros e pelo menos 20 resolvem fazer testamento aeronáutico. Aí o comandante teria que sair 20 vezes da cabine, seria uma coisa, né, impensável, né? Porque a prioridade é manter a segurança do voo e não fazer testamento. Então aqui, pensando nisso, já se colocou que o testamento vai ser feito por uma pessoa designada pelo comandante, que pode ser o copiloto ou pode ser, por exemplo, a chefe ou chefe dos comissários de bordo, né? Então, pode ser uma dessas pessoas que seja responsável por fazer esse testamento aeronáutico, certo? Então, essa é uma diferença marcante. No marítimo é o comandante, aqui é uma pessoa designada pelo comandante. Requisitos para esse testamento. Perdão, esse é o militar. Só voltando aqui, né? Então, o aeronáutico, ele vai seguir as mesmas regras, então só voltando um pouquinho para a gente ver o seguinte. Em relação a essas formalidades, são as mesmas, né? Então, aqui, presença de 2 testemunhas. Então, o testador tem que procurar ali 2 testemunhas para o testamento. A forma desse testamento aeronáutico tem que ser a mesma ou semelhante ao público ou cerrado, e a pessoa designada pelo comandante vai então registrar isso no diário de bordo do avião, no caso, certo? Aqui, que situações levam a essa possibilidade também? Situações de risco de morte, né? Que poderiam ser, como por exemplo, uma situação em que a pessoa está tendo um mal-estar, né? Ali uma situação que pode ser uma situação de pré-infarto ou coisa do tipo, se é que vai dar tempo disso acontecer, né? Houve um caso emblemático aqui, que foi o do locutor, né, o narrador Luciano do Vale, que ele estava fazendo uma viagem, né, de avião, acho que entre São Paulo e o interior de Minas Gerais. Era um voo curto, e nesse pequeno voo, né, nesse voo curto, ele acabou tendo o problema, né, que acabou levando a óbito. Então, seria uma situação desse tipo, mas dá tempo de fazer isso, né? É complicado. E aí tem o outro problema, né? O problema máximo aqui, que seria: o avião está caindo. Qual vai ser a prioridade aqui? Fazer testamento? Não, né? A prioridade é salvar as vidas. Então, provavelmente nessas situações não vai haver essa possibilidade. Aí você tem de novo, né? Você poderia ter a possibilidade de recorrer ao áudio e vídeo, em que a pessoa faria ali, né, suas últimas declarações e jogaria na nuvem, né? Isso poderia acontecer. Em outros países acontece, né? No caso dos Estados Unidos, houve um voo, né, alguns anos atrás, em que não houve a queda do avião, né? Houve, na verdade, uma parte do avião acabou abrindo, né, no voo, e aí as pessoas, algumas foram sugadas, né, foram jogadas fora, e outras sofreram com a despressurização excessiva ali do avião. E aí, nessa situação de extremo perigo de vida, algumas pessoas aproveitaram, né, que tinham acesso à internet no avião e fizeram vídeos, né, ali com suas últimas disposições. Não foi necessário, porque essas pessoas sobreviveram, o avião conseguiu pousar e tudo, mas poderia servir, se elas acabassem morrendo, poderia servir como o seu testamento, né? Mas aqui no Brasil não há essa possibilidade, porque tudo tem que ser por escrito. Aí chegamos ao testamento militar.
O testamento militar está previsto entre os artigos 1893 e 1896 do Código Civil. O 1893 traz os requisitos para esse testamento dos militares. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer, se não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante 2 ou 3 testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Então aqui, esse testamento é voltado para os militares ou para pessoas civis que estejam a serviço das Forças Armadas, por exemplo, médicos, enfermeiros, engenheiros, etc. Né? Tanto vale para situações dentro do país quanto fora do país. Serve para situações de guerra em que há ali uma situação em que as tropas estão cercadas, né? Seria a praça sitiada, não tem possibilidade de comunicações, né? Tá com telefone, internet cortados ali. Então aí, nessas situações, perante 2 ou 3 testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, aí assinará uma dessas testemunhas por ele. Então são 2 testemunhas se a pessoa sabe ler, sabe escrever, 3 se a pessoa pode ou não, 3 se a pessoa não puder assinar ou não souber assinar. Certo? Então, são esses os requisitos para o militar. Testamento militar. Seguindo, né? Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Então, aqui o comandante pode ser o general, pode ser o coronel, mas pode ser o major, capitão, tenente, sargento, quem estiver respondendo ali pelo comando imediato naquele momento ali em que seja necessário redigir o testamento. Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Então, se tem um militar responsável, né, pela parte da saúde, se é um hospital militar, o oficial de saúde vai ser o responsável por tomar nota desse testamento. Se for um hospital civil, o diretor do hospital é o responsável. Parágrafo 3º, se o testador for oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Então, se no caso aqui você está tratando do coronel, do general, do capitão, então aquele que o substitui, ou seja, a pessoa que está logo abaixo na hierarquia dele é que vai ser a responsável. Então, se tem um coronel, seria ali o major ou tenente-coronel, né? Que deveria tomar nota e seria o responsável. Então, naquela situação, se ele é o mais graduado, então, aquele que está imediatamente abaixo dele na hierarquia é que vai ser responsável por tomar nota desse testamento. Função do comandante, o superior hierárquico, será recebido e registrado pelo comandante. Se o militar estiver em campanha e se estiver em hospital, o testamento será feito pelo diretor do hospital ou pelo oficial de saúde, como vimos agora na leitura do artigo do Código Civil. Perdão, passei errado. Agora sim. O testamento semelhante ao cerrado. Existe a possibilidade aqui, né, de testamento assemelhado ao público ou ao cerrado, desde que entregue ao oficial perante 2 testemunhas. É o que prevê o artigo 1894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date e o assine por extenso, e o apresente aberto ou cerrado na presença de 2 testemunhas ao auditor ou ao oficial de patente, que lhe faça às vezes neste mistério. No parágrafo único, o auditor ou oficial a quem o testamento se apresente notará em qualquer parte dele lugar, dia, mês e ano em que lhe for apresentado, nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Colocar dia, local, mês, ano, isso é importante para o prazo dos 90 dias da caducidade, né? Como é um testamento especial, está também submetido a esse prazo. E aí a caducidade, caduca o testamento militar, artigo 1895, desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Aí veja, nesse caso, os 90 dias eles são contados seguidamente. Se esse militar estiver em campanha, né, continuar em campanha e tiver que ir para outro lugar e continuar ali, né, sem possibilidade de testar na forma ordinária, esse prazo não vai sendo contado, ele vai sendo suspenso, certo? Então, não dá para contar os 90 dias
Na verdade, ele nem é suspenso, né? Ele é contado, para falar a verdade, né? Porque não tem suspensão aqui de prazo. Então, ele não é sequer contado, ele só começa a ser contado o prazo de 90 dias quando esse militar estiver, ou civil, né, que estiver a serviço das Forças Armadas, quando ele estiver estabelecido no local em que ele possa fazer o testamento na forma ordinária. Se não, esse prazo nem começa a ser contado, certo? Então, é uma regra específica aqui para o testamento militar. E aí chegamos à última espécie, né, que é a mais interessante aqui desse assunto, que é o chamado testamento nuncupativo. Tem esse nome estranho, né? Então vamos ver de que trata. O testamento nuncupativo, ele é a única possibilidade de testamento oral permitida pelo direito brasileiro. Então a gente viu todas as espécies de testamento por escrito, não pode áudio e vídeo, mas pode testamento oral, vai entender, pode, né? Nas situações que estão previstas aí, certo? Então é o artigo 1896 que trata do tema. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Então, quem são? Militares, né? É um testamento militar, certo? Então, só os militares ou civis que estejam em campanha junto com as Forças Armadas podem fazer isso, né? Esse testamento oral. Em que situações? Estão em combate, estão feridas, né? E aí não dá para ir até o hospital, enfim, tá ali já nas últimas, né? Então aí eles podem testar oralmente. Então eles podem passar para duas testemunhas próximas ali a sua última vontade, né? Parágrafo único, não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Então, como ele é um testamento em situações muito específicas, se essa pessoa sobreviver, então ela tem que testar de outra forma, né? Esse testamento oral não vale. Então, o testador não morreu na guerra, né? Então, o nuncupativo não vai ter validade nenhuma. Convaleceu do ferimento, sobreviveu, então, tudo certo. Então, o nuncupativo não tem efeito nenhum, certo? Aí, só para encerrar essa parte aqui do nuncupativo, as implicações práticas desse testamento. Veja, tudo vai ser confiado a duas testemunhas. Mas você vai estar ali numa situação, né? Essa pessoa vai estar numa situação extremamente perigosa. Essas outras pessoas, essas outras testemunhas também estão preocupadas com a sua própria vida, né? E aí você vai estar apelando para a memória delas. E a memória das pessoas, ela funciona de maneira diferente, né? Principalmente quando está em situação de perigo. Então, primeiro, vai ter que se levar em consideração se vai ser possível na prática que essas testemunhas lembrem do que o testador falou antes de morrer. E segundo, que elas lembrem de maneira fidedigna, né? Que elas não mintam, né? Porque elas poderiam muito bem mentir também. Ou mentir de forma até involuntária, porque não lembram, né? Mas aí, né, para não passar ali a imagem de que esqueceu, enfim, né, de que seria desleixado com a família, com a memória do morto, vai lá e inventa uma mentira, né? Ou que mente propositalmente, né, para beneficiar outra pessoa que vai ser beneficiada por esse testamento. Então, é um testamento extremamente inseguro, juridicamente falando, né? E aí volto para a questão, né? Por que não testamento em áudio e vídeo, né? A essa altura do campeonato, não tem essa previsão no Código Civil. Então, seria necessário, seria interessante fazer essa adaptação para o direito brasileiro, porque se pode testamento oral, né? Nessas circunstâncias, por que não poderia, em situações específicas, também fazer o testamento por áudio e vídeo, né? Jogando da nuvem, enfim, disponibilizando aí para os parentes, por vários motivos. Então, seria necessário fazer essa mudança para dar uma adaptada, uma atualizada nesse contexto, né, dos testamentos no Brasil. Pessoal, falta menos de um minuto aqui para acabar esse pedacinho da aula, então me despeço de vocês por hoje. Amanhã a gente se encontra novamente e vamos dar continuidade aí ao assunto de testamento, já chegando à reta final desse assunto. Bom dia para vocês e até amanhã. Bom dia, até.